Olá, pessoal. Sejam muito bem-vindos a mais um webinar gratuito aqui, né, da Dynamo Tecnologia. Hoje em parceria com a C Software, né, nosso distribuidor de Managed Engine, né, e parceiro também. Então, vamos trazer conteúdo riquíssimo sobre o Op Manager Plus. Então, né, dar um overview aí da ferramenta, né, de alguns processos, tá? Antes até, né, de a gente entrar especificamente, né, nesse tema, que é realmente como melhorar aí a conformidade e o desempenho de TI com, né, a solução aí da App Manager Plus. A gente, né, como de praxe, gosta sempre aí de falar um pouco, né, sobre a dinâmica tecnologia, né, e também um pouco, né, dos serviços que a gente consegue apoiar vocês e os nossos clientes, tá? Antes ainda, né, apenas alguns avisos aqui, né, a ideia, como sempre, é compartilhar experiências, então, né, nós compartilharemos a nossa experiência aqui com a ferramenta e também, se vocês tiverem dúvida, nós pedimos que mandem, né, essa dúvida aqui no Q&A e também, né, posteriormente por e-mail, que a gente vai ficar muito feliz em ajudar e até mesmo marcar uma reunião específica aí para falar sobre, né, o tema, tá? Esse webinar ele vai ser gravado, tá? Então posteriormente mandaremos a gravação para vocês. Também vai ter um certificado, né, que vai ser enviado aí ao final do evento. Então fiquem até o final para receber também o certificado, tá? Como dito, né, fiquem à vontade para utilizar o botão Q&A. No final a gente vai reservar um tempo, né, para responder o maior número aí de perguntas possíveis, tá, com relação à ferramenta ou que surgirem aí durante o webinar. E também siga-nos, né, em nossas redes sociais. A gente tem aí postado bastante conteúdo, tá, com relação a diversos temas, né? Então aproveitem aí para compartilhar, inclusive, né? E também curtir aí nossos conteúdos. Isso ajuda bastante a gente a continuar fazendo e levando aí esse tipo de conteúdo para vocês. Legal? Avançando aqui então, né? Como é que vai ser a nossa programação hoje? Vou falar rapidamente sobre dinâmica, vou tentar ser o máximo, né, o mais rápido, né, o mais sucinto possível aqui nessa introdução. Posteriormente, né, o Roberto aqui vai iniciar aí com, né, uma demonstração, falar um pouco também com relação à ferramenta do App Manager Plus, tá? E no final nós vamos separar um tempo aí para perguntas e respostas. Então fiquem à vontade para perguntar ao máximo aí, não levem dúvidas aí, né, com relação ao webinar. Tudo bem? Vamos lá, né? Mas quem que é essa Dinâmio Tecnologia? Novamente aí falando, né, sobre ferramentas aí de segurança, ferramentas da Managed Engine, né? A Dinâmio é uma empresa, hoje nós estamos aqui no sul do Brasil, mas atuamos, né? Não há nenhum limite territorial, a gente atua com clientes dentro e fora do Brasil atualmente, tá? Já estamos no mercado desde 96, então bastante tempo aí, né, atuando com infraestrutura e representando hoje diversos fabricantes, tá? Então, vou falar um pouquinho, né, desses fabricantes também que nós representamos. Hoje nós contamos com uma equipe 24 por 7, tá, que atua aí de forma multidisciplinar, né, em várias áreas, né, e sempre aí com profissionais altamente capacitados para atender, né, da melhor forma os nossos clientes. Pouco dos nossos números, né? Hoje a Dinâmica Tecnologia ela está em torno de 80 colaboradores, né? De diversas áreas. Então, como eu falei, né? São equipes multidisciplinares que vão atender vocês, né? Nas áreas que vocês de fato precisem. Hoje nós temos dentro do nosso time de operação aqui mais de 2,4 mil servidores, né? Sendo administrados pelo nosso time, pelo menos 33 mil usuários aí em atendimento também sendo, né, atendidos pela nossa equipe, seja de Service Desk, seja de monitoramento. Então, temos aí né, bastante know-how, bastante usuário aí que traz, né, os mais diversos problemas aí para a gente solucionar, tá? Pelo menos 4 mil chamados atendidos aí por mês, então isso, né, mostra um pouco aí do know-how que a Dynamo tem para atender os diversos tipos né, de chamados ou eventuais necessidades que os nossos clientes eventualmente venham a ter.
Hoje nós atuamos, né, em 4 pilares específicos, né, um deles é o planejamento. Então, agora final do ano, né, os clientes estão aí com um planejamento estratégico, atuando eventualmente no orçamento para 2025, e a Dinâmica ela consegue apoiar em toda essa parte, né, seja em transformação digital, migração para nuvem. João, eu quero eventualmente entender como é que, né, fazer um planejamento das ferramentas que eventualmente eu vou colocar aí para 2025, eu preciso melhorar meu ambiente de backup, uma estratégia de migração e consolidação aqui de ambiente, ou integração de domínio. Então, assim, todo esse planejamento nós conseguimos apoiar vocês, seja no, né, em desenvolver esses escopos, como também fazer a precificação para que vocês consigam, né, colocar nesse planejamento orçamentário também, tá? Faz parte aqui de um dos nossos, né, o nosso segundo pilar é a parte de projetos, tá? Então hoje nosso time de projetos ele consegue atuar com soluções Citrix, soluções Scorpia para gestão de identidades e acessos, né? E aqui eu gosto sempre de comentar que é uma solução que a gente trabalha bastante com os nossos clientes, que é a solução de IGA, né? Então o Corpia IGA hoje ele faz toda essa parte de automação de quando, né, de criação, por exemplo, de um acesso quando o usuário entra na empresa, através de automação e integração com o sistema de RH. Então, o colaborador entrou na empresa, nós já vamos identificar qual é o perfil daquele colaborador e quais são os acessos que ele vai receber eventualmente. Tá? E já faz o provisionamento automático. Então, o acesso ao AD, nas pastas compartilhadas, no Microsoft 365, eventualmente uma pasta do SharePoint ou pastas do Drive, por exemplo, do Google, a mesma liberação de licença, né, e criação lá do e-mail. Então, módulos do ERP dentro do SAP, né, eventualmente. Então, assim, todo esse processo o Corpia vai identificar e provisionar de forma automatizada, sempre claro, com as autorizações, né, dos superiores ou eventualmente dos donos daquele acesso, e tudo isso vai ficar registrado para que vocês aumentem aí o nível de governança dentro, né, da empresa de vocês, então dentro da operação que vocês tenham, né? Então a ideia aqui é primeiro, automatizar o processo, tirar aquela etapa manual, né, que é feita normalmente, criar acesso, remover, às vezes o usuário é desligado, a informação nem chega para a TI, né, o usuário fica lá, uma licença sendo onerada, um risco, né, eventualmente de um vazamento de informação, um acesso indevido, né, daquele usuário que já nem está mais na empresa, tá? Então, a gente evita, mitiga esse tipo de risco, aumenta o nível de governança e segurança também. Tá? E claro, sempre reduzindo o custo, porque vocês vão ter uma redução drástica de chamados com relação a acessos. A solução é fantástica, então hoje a gente consegue atuar com relação a projetos, aí seja de implantação, de suporte ou mesmo de operação dessa área. Atuamos com soluções da Kaspersky, né, para antivírus. Então, Kaspersky agora está com a linha Next aí. Até saiu recentemente um estudo aí onde a Kaspersky está em primeiro lugar aí, né, com soluções de endpoint. Então, assim, a linha Next GDR está vindo muito forte agora, tá? Vale a pena conferir se vocês estão olhando para ou uma solução aí de endpoint para o ambiente de vocês, tá? Ou mesmo, né, eventualmente uma troca de antivírus. Então, aproveitem aí para nos dar, né, solicitar essas cotações. Então, atuamos com projetos, toda a gama de soluções Manage Engine também, tá? Desde Endpoint Central, Patch Manager Plus, o Op Manager Plus que a gente vai falar hoje, Log 360, PAN 360. Então, assim, uma gama de soluções da Manage Engine, né? Ela tem soluções aí, né, enfim, muitas áreas que vai conseguir apoiar os clientes aí em cibersegurança, em melhorar processo, também automatizar os processos aí dentro da empresa de vocês, tá? Aqui um ponto legal até que eu quero trazer, eu mandei para alguns clientes, a gente tem compartilhado até nas redes, que o WSUS ele vai ter agora o final de suporte, né? Então é um momento importante para olhar para soluções, por exemplo, de patches, olhar para soluções, né, que eventualmente possam substituir esse WSUS que não vai, por exemplo, vir no Windows Server 2025 e a Microsoft também não vai mais dar suporte. Então, é aí um ponto, né, uma oportunidade para a gente olhar para esse cenário também, tá bom? Soluções Vim, claro, para backup, número também líder aí de mercado, tá? Com relação a backup, tá? Então aqui a gente atua desde o backup local, híbrido, né? Com migrações aí para cloud também, ou backup para Microsoft 365, Salesforce, tá? Soluções Freshworks,
também. Essa é uma solução nova que nós também estamos ofertando agora, tá? Então, se precisarem, né, soluções de Service Desk, eventualmente, estamos atuando aí com soluções da Freshworks e, claro, toda a gama de soluções Microsoft, né? Então, projetos aí a nível de data center, eventualmente, né, no 365, projetos no Azure, tá? Então, contem conosco, né, para qualquer tipo de projeto Microsoft. Legal? E claro, a operação, né? A gente faz projetos de implementação dessas ferramentas, fazemos todo o licenciamento delas e alguém precisa operar, né? Então, a operação dessas ferramentas, de cada uma delas, hoje nós temos equipes modulares e multidisciplinares também para fazer. Então, preciso operar meu data center, fazer Service Desk, né? Preciso olhar aí para o ambiente de Service Desk. João, eu já tenho um Service Desk interno que atua eventualmente 8 por 5, mas eu preciso que alguém faça no período noturno, eu preciso que alguém faça no final de semana, e eu não tenho esse time, nós conseguimos atender também, tá? Então a ideia é personalizar a entrega de acordo com a necessidade do cliente. Então a gente consegue personalizar toda essa entrega. Gestão de patches e updates, tá? Então aqui a gente também consegue operar toda essa área de gestão de patches, nós fazemos já em diversos clientes e tem dado bastante resultado, né? Gestão do backup, olhar de fato para o backup diário, mensal, semanal, fazer os restore de forma recorrente para saber se aquele backup de fato está sendo, né, realizado de uma forma íntegra. Gestão de IGA, né? Eu estou com ferramentas de IGA, a gente está melhorando o nosso perfilamento, nosso processo, mas ninguém opera isso de fato, né? Então, hoje a gente também tem uma equipe que opera toda a parte de IGA para os nossos clientes. Claro, NOC 24/7 para fazer monitoramento e SOC também, tá? Então, toda a parte de resposta a incidente, né, análise de vulnerabilidade. Então, temos um SOC 24/7, então, para fazer também essa sustentação de segurança e contratos de suporte aí, que são os contratos clássicos aí de banco de horas que a gente consegue atuar, né? Você tem um pool de horas que a gente consegue utilizar os nossos especialistas N3 aqui para qualquer tipo de demanda, tá? Seja uma demanda da mais simples que você tenha ou algum projeto de alta complexidade. Você consegue utilizar essas horas para essas demandas também, tá? Contem conosco. E de todas essas ferramentas que eu falei, a gente também atua com licenciamento. João, estou precisando de uma cotação? Traz para nós aqui, a gente vai fazer o possível para tentar a melhor negociação do mercado, né? E o projeto que mais se adequa de fato ao perfil da sua empresa. Tá? Então, a gente faz todo o dimensionamento, né, da demanda que vocês tenham e entrega personalizado da forma que melhor se enquadra. Tá? Às vezes não é a melhor ferramenta, nem a melhor, né? Mas a ferramenta mais completa do mercado que vai, de fato, servir, né, para aquela demanda específica. Às vezes são outros tipos de ferramenta, outros tipos de projeto que vocês, né, que vão se enquadrar naquele orçamento que vocês tenham, né, e a gente consegue personalizar essa entrega também, tá? Bom, já falei demais aqui, né? Falei que ia falar pouco, já estou há quase 15 minutos aqui falando. Vamos, de fato, ao que interessa, né? Já estou com o Roberto aqui. Então, hoje a gente vai, né, falar sobre o Op Manager Plus e, né, como melhorar aí a conformidade, o desempenho de TI. O Roberto vai dar aí algumas pinceladas nessa área, mas principalmente mostrar realmente a ferramenta, né? Que é o que importa, como é que é a usabilidade, como é que é a carinha da ferramenta. Então, Roberto, é com você. Opa, vamos lá. Deixa eu só puxar o compartilhamento de tela aqui. Legal. Pessoal, boa tarde. Me apresento aqui rapidinho. Eu sou o Roberto, tá? Eu sou técnico aqui na AC Software. Eu trabalho com a área de pré-vendas e implantações. Eu estou nesses dois times, né? São dois times separados, então eu faço meu período em um, meu período em outro. Eu sou técnico sênior, né? Aqui da AC Software. Eu já estou na AC Software aí há pouco mais de 10 anos. Tá? E hoje a gente vai falar para vocês realmente um pouquinho sobre o que é, né, o Op Manager e como é que ele pode ajudar vocês dentro do ambiente de TI. Legal? Antes da gente começar a falar direto do Op Manager, né, eu queria falar um pouquinho sobre a Manager Engine e a AC Software, né? Quem somos, tá? Então, vamos lá, a AC Software é parceira, né, da Manager, mas a Manager, quem é? Então, a Manager Engine, ela é uma ferramenta, ela é um braço, né, da Azure Corp, tá bom? Ela é o braço de soluções gerenciais da TI, tá? TI empresarial.
Então, hoje a Manage ela conta aí com mais de 10 mil colaboradores, somos mais de 180 organizações clientes, né, atendidas, são mais de 120 produtos, estamos aí presentes em mais de 120 países, né, e é uma ferramenta aí full bootstrapped, né. E a C Software, quem é a C Software? Bom, a C Software, nós somos parceiros, né, aqui no Brasil, da Manage, tá? Estamos aí há mais de 10 anos no mercado. Na verdade, a gente está aí fazendo 15 anos já, né, de mercado, estamos chegando lá. O nosso portfólio atual tem mais de 120 produtos, né? Trabalhamos além da Manage, trabalhamos também com as ferramentas da Azure, por exemplo, tá? E aí a gente faz toda aquela parte de licenciamento das ferramentas, trabalhamos também com treinamento e implantações nos ambientes, beleza? Temos todos esses serviços. E hoje, pessoal, né, a gente tem uma gama grande de clientes. Eu trouxe alguns exemplos, né, de 2023 para a gente aqui de alguns dos nossos clientes, né, Managing Engine. Eu trouxe alguns aqui, alguns, a maioria aqui do Brasil, né, temos alguns externos, mas eu trouxe só para trazer de exemplo alguns dos nossos grandes clientes hoje. Legal? Bom, vamos falar um pouquinho de Open Manager, né? Na verdade, Open Manager Plus. Antes de eu começar a compartilhar a tela aqui, eu só queria definir para vocês o que é o Open Manager e a gente vai ver a tela bonita, né? O Open Manager é a nossa ferramenta de monitoramento, né, de dispositivos de rede. Então, ele é principalmente para fazer monitoramento de dispositivos. Ele existe em várias versões, né? Ele existe na versão Standard, na versão Professional, na versão Plus, que é a que a gente vai ver hoje. Todas essas três versões que eu falei para vocês, ainda tem outras subversões, por exemplo, a versão MSP, né, que é para atendimento MSP de multiclientes. Temos versão Enterprise para múltiplas localidades, né? Eu vou fazer instalação de vários ambientes, tenho vários escritórios ao redor do mundo ou do Brasil e quero instalar, né, o monitoramento nesses vários escritórios e ter uma central para monitorar tudo isso, tá? Mas qual que é a diferença, né, dessas versões do Open Manager? Bom, o Open Manager Professional ele vai ter a parte de monitoramento e vários add-ons que eu posso adicionar para fazer ações separadas, por exemplo, o monitoramento de NetFlow ou a parte de NCM das ferramentas, monitoramento de log de firewall, por exemplo, tá? Já o Open Manager Plus, ele vai ter toda a base do Open Manager e os pacotes incluídos os add-ons. O Open Manager Plus ele é um conjunto de pacotes, né? Então, quando a gente adquire a licença do Open Manager Plus, eu não estou adicionando só o Open Manager, estou adicionando o Open Manager e os add-ons dele já dentro de um pacote. Legal? Deixa eu trocar a tela rapidinho aqui para gente, só para a gente poder visualizar o ambiente. Beleza. Então, voltamos aqui para a tela, né? Que agora eu já estou na tela do Open Manager, tá? Eu estou na tela de dispositivos, deixa eu vir para a tela de dashboard, só para a gente ter uma visão, né, um pouquinho mais rápida do ambiente, o que que é. Então, o Open Manager, pessoal, como eu falei para vocês, ele vai ser a nossa ferramenta de monitoramento de rede, né? Então ele vai fazer toda a parte de monitoramento dos meus dispositivos, todo o meu inventário de redes. Então ele vai monitorar, por exemplo, servidores, ele vai monitorar dispositivos de rede, switch, roteador, firewall, né? E com esse monitoramento, além daquele monitoramento mais básico, onde eu tenho CPU, memória, disco, eu tenho alguns monitoramentos mais avançados também, onde eu vou ter, por exemplo, backup de configuração de dispositivos com o módulo do NCM, né, que já vem na versão Plus do Open Manager, ou a parte de monitoração de redes, junto com todo o tráfego de rede, né? O que está trafegando, qual é a origem, qual é o destino daquele tráfego específico, qual é a aplicação que está passando nele, qual é a porta que está sendo usada naquele tráfego específico, para que você possa fazer o traffic shaping do teu ambiente e saber o que está sendo utilizado, né? Os acessos que estão acontecendo, né? Então a gente consegue tudo isso aqui dentro do Open Manager, e juntando todas as opções, a gente, claro, consegue ter informação de o que está certo e o que está errado dentro do nosso ambiente. Então, eu consigo ver putz, o que está gerando alerta aqui dentro, né? O que está causando lentidão, quais são as máquinas que estão com algum alerta crítico ou algum alerta de atenção aqui dentro, né? Então, eu consigo bater o olho rapidamente e ver. Então, a ferramenta ela vai contar com diversos dashboards padrão dentro dela, mas são todos personalizáveis. Então, eu consigo personalizar esses dashboards, eu consigo arrastar e soltar, modificar e salvar como eu precisar. Não vou fazer aqui, tá? Mas eu consigo fazer toda essa troca, né, de posicionamento, adicionar outros dashboards aqui dentro e modificar
como eu precisar. E aí o legal é que eu posso montar os meus mapas, os meus dashboards, personalizar esses dashboards, né, e ter uma visão específica para mim. Então, por exemplo, esse dashboard que a gente está vendo aqui é um dashboard de overview, né, do meu ambiente, onde eu tenho um mapinha geral rápido do ambiente. Esse mapa é personalizável, né, se chama Business View, tá? Ele vai funcionar não só como um mapa, né, desenhado, como ele funciona também como um grupo, né, um agrupamento de máquinas. Então ele vai trazer visão de espaço, né? Então eu consigo isso aqui, tá? Esse desenho, esses quadradinhos aqui, esses casinhos são um desenho de fundo. Eu posso colocar um mapa, eu posso colocar um diagrama do Visio, né? E eu tenho os meus dispositivos e as ligações dele. Então, se eu passo o mouse aqui em cima do dispositivo, ele vai me dar os detalhes do dispositivo. Ah, ele está com alerta, ele está vermelhinho porque ele está com algum alerta. Qual que é o alerta, por exemplo? Então, aqui nesse ambiente, eles estão falhando algumas credenciais SNMP. Né? Esse é um ambiente de teste, então os credenciais elas não estão de fato ligadas. Então ele vai trazer para mim. Já esse cara aqui está com outro alarme, um alarme de event log que chegou nele, um event log específico. Né? Já esse aqui está ok. Mas além dos status de dispositivo, né, ele vai trazer para a gente também a parte de ligações. Então, por exemplo, aqui eu consigo ver tráfego dentro das interfaces. Então, eu estou medindo duas interfaces que ligam esse dispositivo a esse. Então, eu vejo de um lado e do outro, né, os detalhes de tráfego das duas. Isso aqui eu posso fazer em qualquer mapa, completamente personalizável. E funciona no arrasta e solta. Então, fica bem fácil de montar, né, os nossos mapas. Tá? Da mesma forma, eu tenho diversas outras visualizações, por exemplo, a visualização de mapa de calor, onde, claro, eu estou vendo todos os dispositivos desse ambiente, mas eu posso filtrar e ver só dispositivos específicos, ou dispositivos de grupos específicos. Né? E ele vai montar o meu heatmap, onde ele vai trazer para mim, por código de cores, né, o que está pegando dentro desse ambiente. Né? Então, o vermelhinho está tudo crítico, esses caras aqui, então, ou eles estão críticos, ou eles estão down. Né? É, eu tenho aqui os alertas aí de trouble, né, de problema. Eu tenho os alertas de atenção, eu tenho os alertas de serviço parado, no caso, serviço mesmo, monitoramento de porta, monitoramento de serviço do Windows, por exemplo, ou uma página web, né? Então, serviço parado, e eu tenho os que estão ok, né? Estão com status verdinho, tá tudo ok, não tá batendo nenhum threshold. A gente consegue ver de forma rápida esses caras, né? A listagem dos últimos alarmes, toda a visão da minha infraestrutura, então quantidade de dispositivos por tipo, né? E quantos alarmes eu tenho. Por exemplo, servidores, né? Eu tenho 43 servidores, 33 desses 43 estão dando algum problema, estão dando algum alarme, e eu tenho 303 alarmes para esses casos acontecendo nesse ambiente de teste, por exemplo. Já os switches, eu tenho quatro switches, os quatro estão gerando alarmes, e são 46 alarmes total para eles. Então eu consigo ter essa visão, né, rápida do ambiente, a visão dos últimos alarmes que aconteceram, por exemplo. Né? Então a gente consegue puxar aqui dentro dos dashboards várias visualizações interessantes, por exemplo, top 10 por utilização de CPU, né, top 10 por utilização de memória, por exemplo, top 10, top 20, top 100, eu consigo adicionar tudo isso, eu consigo trocar da forma que eu precisar. Né? Então, utilização de memória em tempo real para dispositivos específicos, né? A parte de disponibilidade dos meus dispositivos, tanto o top quanto o bottom, eu consigo puxar aqui, né? O sumário de disponibilidade IP, a ferramenta também faz substituição de tabela IP, né, com a ferramenta de IPAM. Então, eu consigo fazer varredura nas minhas subnets e verificar os IPs que estão em uso, os IPs que estão disponíveis, os que estão em transição, né? Então, ele traz aqui, dentro do dashboard, essa visão para a gente. Disco, né? Então ele vai trazer essas visualizações para a gente. E esse aqui é só um dashboard geral. A ferramenta ela trabalha com vários outros dashboards, né, aqui dentro que eu posso trazer. Então, por exemplo, dashboard de rede, eu tenho aqui, por exemplo, um top 10. Opa, eu tenho um top 10 network aqui dentro, onde ele vai me dar as top 10 métricas de rede. Né? Então, por exemplo, top 10 interfaces por tráfego. Vocês reparem que o tráfego é bem pequenininho aqui, né? Só um ambiente de teste, então só tem tráfego sintético passando aqui dentro. Né? Então, utilização de banda também, a banda, a porcentagem de banda está setada para baixo para gerar status para a gente. Né? Mas eu consigo visualizar como é que está o tráfego de banda aqui dentro, como é que está erros e descartes. Né? Eu consigo passar para visualizar os dashboards de server, top 10 servidores ou top 10 aplicações. Eu tenho um plugin, né, para o App Manager Plus, que é o plugin do Application Manager, que vai permitir que a gente faça toda a parte de monitoramento de aplicações em geral. Então, eu consigo monitorar as aplicações. Né? Então, eu vou fazer um Application Manager. Então, servidores, ó, monitoramento de AD, monitoramento de pacotes, monitoramento de SQL, isso aqui tudo. Esses caras aqui não são monitoramentos de aplicação em si ainda, né, eles ainda estão dentro do
do próprio App Manager. Então, tem algumas aplicações como MS SQL Server, AD, que eu consigo monitorar por dentro do próprio App Manager, mas eu tenho outros monitores de aplicação que eu posso puxar. Por exemplo, eu quero monitorar um JBoss, eu quero monitorar um SQL Server a nível de queries, por exemplo, um Docker, né? Eu consigo puxar dentro do applications, né? Então eu consigo montar as minhas business views de aplicação específicas e montar esses caras sobre business views devem estar mais para baixo. Vou carregar. Então eu consigo montar, né? Quais são as aplicações? Por exemplo, aqui o meu vCenter, com o Data Center, o vSANS, né? O que que eu tenho em cada localidade? Eu consigo montar vários desses dashboards, né? Para trazer para a gente a visão de aplicação. Fora isso, eu vou ter a parte de NetFlow, eu vou ter a parte de NCM, né? Então, o NCM, eu vou conseguir, além de fazer a parte de backups de dispositivos, a gente consegue fazer upload de configuração, a gente consegue fazer comparação de configuração, a gente consegue fazer compliance, né, de configuração de dispositivo de rede, então, switch, roteador, né, qualquer um que a gente conecte via SSH, a gente consegue baixar as configurações e fazer esses backups e comparações. Tem a parte de vulnerabilidade, né, dos firmwares para Cisco e Juniper, por exemplo, aqui dentro. Um detalhe de End of Life também para Cisco e Juniper, né? Então ele vai trazer o End of Life dos meus dispositivos, vai pegar os backups. Backups são gerais, né? Personalizáveis. Eu pego qualquer dispositivo, consigo montar templates específicos para isso, né? Fazer os backups. Eu tenho a parte de sumário de tráfego aqui com o NetFlow, então ele vai pegar o NetFlow, a ferramenta é passiva nesse sentido, né? Então configuro meus dispositivos para enviar flow aqui para a ferramenta e ele vai trazer o tráfego para mim, né? Então como é que está o tráfego, como é que está o consumo de banda aqui dentro, tá? E eu tenho também o OPUTils, né? Com o OPUTils, eu vou ter toda a parte de. O OPUTils, na verdade, eles são três grandes ferramentas em uma. Então, a gente vai ter ferramenta de IPAM, onde ele vai fazer as varreduras de subnet para a gente, né? Ele vai ter ferramenta de switch port mapper, ele vai fazer mapeamento de porta de switch. Então, o que está conectado naquela porta de switch? O que está pendurado lá dentro? Quais são os MAC addresses pendurados lá naquela porta específica de switch, né? Além de gerar um mapinha para a gente. E ele tem também o Rogue Detection. O Rogue Detection vai permitir que eu configure, né, quem são os meus dispositivos confiáveis e conhecidos via MAC address, né, para que quando eu encontrar um dispositivo novo, eu possa ser informado, eu possa visualizar, tipo, opa, peraí, um dispositivo novo pendurado aqui na minha rede, por quê? Né? Então, eu tenho toda a parte de planilha de IP, né? Então, quais são os IPs disponíveis, quais são os em transição via IPAM. E por último, eu tenho o Firewall Analyzer. O Firewall Analyzer que vai me trazer, né, análise de log de firewall, por exemplo. Então eu consigo adicionar multimarcas, tá, aqui dentro e fazer essa análise de log de firewall. Então ele vai fazer dica de troca de regra, os principais logs que estão acontecendo, principais conexões, principais acessos e por aí vai, tá? Então é uma ferramenta muito grande, com muita coisa para mostrar para vocês. Então saindo um pouquinho aqui do dashboard, né? Vamos falar um pouquinho de inventário, né? Isso aqui é da base do App Manager, tá? O inventário de dispositivos. Então, quando a gente entra no inventário, ele vai listar para mim tudo que eu tenho monitorado aqui dentro, de servidores a dispositivos de rede, né? Então, eu consigo puxar, aqui ele está filtrando só os ciscos, deixa eu tirar o filtro para gente, tá? Mas eu consigo puxar todos os meus dispositivos, né? E ele vai trazer. E eu consigo fazer a filtragem desses caras, tanto por pesquisa, tá? Como via aba, né? Então fica fácil de eu encontrar os meus dispositivos, né? Adicionar, ligar o meu filtro. Eu tenho o filtro Donut, que é esse cara aqui. Eu tenho o filtro de árvore também, né? Para puxar a árvore dos dispositivos e filtrar por vendor, por exemplo, por categoria, por business view, por grupo, né? Eu consigo filtrar esses caras. Eu gosto mais desse aqui, do Donut, né? Porque ele traz aqui por criticidade e fica mais fácil de encontrar. Então, por exemplo, eu quero ver tudo que está crítico, eu quero ver tudo que está com atenção, por exemplo, e se eu clico, ele faz a filtragem para a gente, tá? Então fica fácil de filtrar, fica fácil de encontrar. E além disso, aqui embaixo eu consigo ver por categoria, por exemplo, servidores, categoria desconhecida, né, que está sem credencial, por exemplo, switch, servidor wireless, dispositivos Merak, né, por tipo, por exemplo, também, então, o Windows 2016, um Aruba, Windows 2010 e por aí vai, ele vai trazer os vários tipos de dispositivos para mim, né, o modelo completo, por vendor, né, ou por app, ou por protocolo. Então ele vai trazendo para mim, eu consigo filtrar ou por business view ou por grupo, né? E eu consigo filtrar fácil, por exemplo, por protocolo. Como é que eu estou monitorando esses dispositivos? Então, eu estou monitorando por SNMP, eu estou monitorando por credencial de virtualização, eu estou monitorando por API,
eu estou monitorando via SSH, eu estou monitorando via WMI, né? Como que eu estou monitorando esses caras? Qual que é o tipo de credencial que eu estou usando para esses monitoramentos? E aí eu consigo filtrar e entender. E aí um ponto muito interessante, quando eu vou fazer um monitoramento, dependendo do que eu estou monitorando, eu posso monitorar com mais de um método. Por exemplo, estou monitorando um servidor Windows, eu posso monitorar ele com WMI combinado com o SNMP. Ou ainda eu posso monitorar só com SNMP ou só com WMI, né, dependendo do que eu estou buscando. Vamos entrar num servidor aqui para a gente ter uma ideia do que a gente vai ter, né, dentro dele. Eu vou pegar aqui, por exemplo, um servidor SQL. Deixa eu puxar aqui. Vou puxar no filtro de rede direto, só para facilitar a nossa vida. Tá? Então vamos pegar aqui um servidor que tem um Microsoft SQL lá dentro, só para a gente ver mais informações. Legal? Então, vou pegar aqui, o OPM Server 2, ele está com status crítico. Ah, por que ele está com status crítico? Né? Porque ele está com alguns alertas dentro dele. Então, quando eu entro dentro do meu dispositivo, né, eu entrei na visualização do dispositivo, ele já bate de cara. Né? Ele mostra rapidamente todos os alarmes que estão acontecendo para esse dispositivo. Então, tem 19 alarmes acontecendo para esse dispositivo. Ele está mostrando os dois principais, né, os dois últimos. Tá? Então, foi um event log que chegou, foi utilização de memória que bateu o meu threshold. Mas se eu clico aqui, rapidamente, ele vai trazer tudo para mim. Tanto o que já deixou de acontecer, por exemplo, né? Tanto o que ainda está acontecendo. E eu consigo, claro, se eu clicar, né, monitoramento de serviço RCP, RPC, né? Então, se eu clicar, ele me leva direto lá no alerta, né, na abinha de alertas, depois a gente vai visualizar isso aqui. Então, fica fácil de encontrar qualquer problema, qualquer erro, a gente agiliza muito, né, o que está acontecendo, a gente agiliza muito a tratativa, né, de bater o olho e saber. Então, quando a gente entra aqui lá quando a gente entra na visualização do dispositivo, a gente já bate aqui do lado, ó, as informações do dispositivo. Então, qual que é esse dispositivo, qual que é o nome dele, o DNS está sendo resolvido, qual que é o DNS dele, nesse caso aqui não está, né? O que é esse dispositivo? Ah, ele é um Windows 2016, qual a categoria, servidor, Microsoft, como é que eu estou monitorando o up e down desse dispositivo, via ping, né? Aqui, eu posso trocar, né? Eu quero monitorar up e down por SNMP, eu quero monitorar up e down, eu só quero considerar que ele está up se uma porta específica responder para mim, por exemplo, né? Então, não vou fazer um ping, eu vou fazer um TCP, por exemplo. Né? Então, procurar uma porta específica. Qual que é o intervalo de monitoramento de up-down desse dispositivo? Aqui, nesse ambiente de teste, está bem alto, tá? 30 minutos. Geralmente a gente usa de 3 a 5 minutos, em alguns casos 1 minuto só, para ficar checando o up-down de cada dispositivo, tá? Aqui está bem alto. Credenciais, eu consigo ir lá e adicionar todas as credenciais do meu dispositivo. Esse aqui é um servidor Windows, então, como eu falei, a gente tem credencial WMI e credencial SNMP que pode ser adicionada para ele, né? E aí, os outros detalhes do dispositivo, tamanho de memória, tamanho de disco, né, ele vai trazer aqui para a gente. Ainda aqui do lado, né, para todos os dispositivos, a gente vai ter a visão de disponibilidade desse cara. Então, como é que está a disponibilidade dele hoje? Né? Então, está 100% de disponibilidade hoje. E como é que está a questão de perda de pacote e tempo de resposta? Se eu quiser, eu posso ainda colocar um threshold, né, nesses pacotes. Então, se ele perder mais de 1% dos pacotes, eu quero gerar um alerta. Então, eu consigo, clicando aqui, gerar um threshold para esse cara. E ele vai alertar para a gente. Dá para fazer em lote também, tá? Então, eu consigo vir aqui e já configuro qual que é o threshold dele, de atenção, de trouble, de crítico, né? Então, por exemplo, acima de 1% é atenção, acima de 2% de perda de pacote é trouble, acima de 5% de perda de pacote é crítico. Ele volta ao normal quando tiver com menos de 1% de perda, se acontecer em 2 pulls consecutivos, por exemplo. O pull está para 30 minutos aqui dentro, né? A gente viu que o tempo normal, né, de pull ele é bem menor, né, quando a gente está num ambiente real, tá? Então, a gente consegue fazer esse controle, né? E mais um pouquinho aqui para baixo, a gente vai ter a visão de custom dials. O que é isso? São os meus monitores que eu quero exibir, né? Esses dials, esses gráficos, nessa tela inicial. Eu consigo configurar. Então, eu posso ter vários monitores rodando aqui por trás na ferramenta, como a gente viu que está tendo vários alertas, então tem sim vários monitores. Mas eu estou exibindo só 3 aqui na tela inicial: CPU, disco e memória. Ah, eu quero exibir mais. É bem fácil, bem tranquilo. É só listar. Olha lá, ele está listando agora os outros monitores para mim, né? Claro, tem alguns repetidos e que estão sem credencial, por exemplo, CPU WMI, disco WMI e memória WMI. Se a gente for reparar aqui, ele está marcado também memória SNMP, CPU SNMP, disco SNMP, mas não está trazendo nenhum. Por que ele não está trazendo nenhum? Porque a credencial de SNMP que a gente está nesse dispositivo não está valendo.
né? Então a gente consegue ver, ele consegue já tirar aquilo que não está valendo. Mas eu posso pegar, por exemplo, detalhe de partição, I/O e adicionar aqui. Ele só não vai deixar eu adicionar nesse ambiente, tá? Não vai deixar finalizar, tá bom? Que é só um ambiente para demonstrações. Mas ele vai jogar os outros dispositivos aqui de forma fácil. Outra coisa interessante que a gente tem dentro da ferramenta é a possibilidade de criar campos personalizados para os meus dispositivos. Então eu posso criar os campos personalizados e adicionar aqui, por exemplo, o telefone do responsável, o site, né, a localidade onde está esse dispositivo, o departamento e outros, né? Eu posso vir aqui e criar os meus campos personalizados ou ativar os campos personalizados que já foram adicionados, né? Então, por exemplo, qual é a cidade, qual que é o código postal desse dispositivo, eu posso vir adicionar e associar. Tanto aqui, como a gente está vendo, né, um por um, como eu posso fazer uma importação. Eu quero importar uma planilha que tem esses campos personalizados para todos os meus dispositivos. Eu importo, a ferramenta já traz para a gente. Legal? Saindo um pouquinho aqui da tela inicial, pessoal, a gente consegue também fazer todo o monitoramento da interface, né? E aí, isso aqui tanto para servidores quanto para dispositivos de rede, né? Esse monitoramento de interface, ele é feito via credencial SNMP, os dispositivos de rede, por exemplo, né? Então, eu consigo fazer o discovery das minhas interfaces e ele vai conseguir trazer para mim os detalhes, né? De RX, TX, né? Então, recebido e transmitido, além de erros e descartes. Então, ele vai fazer esses detalhes para mim, ele vai trazer essa informação para mim e vai trazer todos os dados de tráfego junto para mim, de todas as interfaces, gerando alertas em cima delas da mesma forma. Pessoal, interface. Eu nunca recomendo que você monitore. Eu adicionei um switch e só porque eu adicionei um switch aqui de 58 interfaces eu vou monitorar todas elas. Não recomendo. Mas a ferramenta cobra licença por interface? Não. O licenciamento da ferramenta é por quantidade de dispositivos, né? Então, eu tenho um dispositivo, eu posso monitorar todas as interfaces dele tranquilamente à mesma licença. Mas qual que é o problema? Se eu estou monitorando um monte de interface que não está sendo utilizada, eu vou gerar alguns alarmes que podem gerar falso positivo, que podem gerar flood. E se eu tenho um flood de alarmes, o que acontece? Todos os outros alarmes reais vão demorar mais a ser vistos ou até vão ser ignorados, porque a pessoa que está tratando vai olhar e vai dizer, puxa, já tenho esse monte de alarme aqui, é só mais um daqueles lá que é falso positivo. Então é sempre recomendado que a gente só monitore, principalmente no caso de interfaces, aquilo que vai ser utilizado. Se der erro, se cair, eu vou fazer alguma ação? Sim, beleza, vou monitorar. Não, não tem porquê estar monitorando, beleza? Então deixa eu mostrar um pouquinho das interfaces para vocês. Quando a gente clica, repara, ele já traz aqui em cima para a gente o nome da interface, mas ele traz aqui embaixo o dispositivo pai da interface. Assim facilita para a gente ir e voltar lá na interface para a gente. Então, aqui do lado, seguindo o padrãozinho, né, de dispositivos, ele vai trazer todos os detalhes dessa interface, incluindo a banda da interface que pode ser editada. Então, por exemplo, aqui ele está dizendo que a interface é gigabit. Beleza. Por mais que minha interface seja 10 gigabit, né, mas ela é uma interface, se ela for uma interface de internet, por exemplo, né? Entrada de banda, né? Minha interface de link. Não é interessante que eu coloque que ela é uma interface gigabit. Fica muito mais interessante que eu coloque a velocidade da minha banda. Por exemplo, isso aqui a banda dessa aqui é 100 mega, né? Up e down. Beleza. Eu salvando aqui, ele vai trocar para 100 mega, mas por que isso aqui influencia bastante? Porque essa velocidade que está configurada aqui, ela vai influenciar diretamente na métrica de porcentagem de uso. A gente vê que 11 kbps para 1 gigabit está tendendo a zero, é 0, alguma coisa por cento. Mas para uma internet de 30 mega, para uma internet de 100 mega, ela tem um valor, né, de porcentagem bem maior. Então, ele vai influenciar direto aqui dentro. Então, quando a gente está falando de interface de internet, é interessante fazer esse ajuste também aqui dentro, tá bom? Ele vai trazer também disponibilidade, recebidos e transmitidos, gráficos dessas interfaces. Então, eu quero ver como é que está os dados da interface para hoje, eu quero ver como é que está para 30 dias, né? Nos últimos 30 dias, quais foram as médias? Então, ele vai trazer para a gente. Então, por exemplo, eu tive uma queda, né, de tráfego aqui em um dia horário específico, os outros ficaram lá em cima, né? Lá em cima, entre aspas, porque esse ambiente está bem lentinho, né? Está bem pouco tráfego em todo o período. Mas ele vai montar a média para a gente, para os períodos. Eu consigo, inclusive, né, pegar para 1 hora, 24 horas, hoje, período customizado. Então, eu quero ver os últimos 15 minutos, por exemplo. Ele vai trazer para a gente esses dados. Legal? E aí ele vai trazer lá para a gente, o total transferido, o total recebido. Formatos de gráfico podem ser modificados. Né? Eu posso exportar esses dados aqui, tudo bem? Então, eu consigo exportar isso aqui com PDF, mostrar para poder entregar
né? Ah, eu não quero ver o total, eu quero ver só TX e RX. Beleza, eu consigo tirar. Ou eu quero ver só o RX ou só o TX. Eu consigo, né? Quero ver só o total e o RX. Então eu consigo montar, né, a visualização gráfica. Além do gráfico, ele vai trazer as tabelinhas para a gente. Então, TXRX, o tráfego da interface geral, né? O utilização, aqui é porcentagem, né? Está tendendo a 0%, a gente viu lá, né? Ele já vai trazer para a gente. A parte de erros e descartes. Então, como é que está os erros e descartes da minha interface? Então, ele já vai trazendo para a gente, a taxa de erro, taxa de descarte ali em cima, né? A primeira que a gente viu, tá? Então, está com menos de 1%, tá ótimo, né? Então, ele vai trazendo para a gente essas taxas para que a gente possa analisar tudo isso. Além disso, ele vai trazer para a gente a visão de monitoramento das interfaces. Então, eu consigo ver lá, por exemplo, de quanto em quanto tempo está sendo puxado os dados. Nesse caso aqui, está puxando a cada 1.800 segundos. Geralmente, a gente puxa aí a cada 300 segundos, tá? De novo, ambiente de testes. Legal? Além dessa visão, eu tenho uma visão geral, né? Que eu posso mostrar, por exemplo, todos os meus gráficos dessa interface de uma vez só, tá? Só para fazer uma visão mais rápida. E aqui embaixo, campos personalizados também para a interface, né? Eu posso vir aqui associar valores para esses campos personalizados e trazer para a gente. E fica fácil, né, editar as interfaces e voltar, visualizar esses relatórios at glance e exportar também todos esses dados. Legal? Voltando lá, clicando aqui, ó, eu já volto direto no dispositivo pai dessa interface. Então eu consigo ir e voltar facilmente. Ainda que nesse monitoramento, pessoal, a gente tem a possibilidade, por exemplo, de visualizar os processos ativos, já que eu estou em um servidor, né? Então ele consegue listar para a gente todos os processos ativos. Tá? Eu consigo também ter a listagem dos softwares instalados. Ele vai lá e vai fazer essa varredura de softwares instalados para listar para a gente. Isso aqui tem pouquinha coisa, né? Mas ele vai trazer lá a listagem de softwares instalados para a gente. Eu tenho uma visão de aplicações. Esse cara aqui, né, é daquele módulo plugin, o Application Manager. Então, se eu tenho aplicações sendo monitoradas a partir desse servidor, né, aplicações que estão rodando nesse servidor estão sendo monitoradas pelo Application Manager, ela já vai aparecer aqui também. Nesse caso aqui não tem. E dentro do próprio App Manager, a gente tem alguns monitores de aplicação em separado para MS SQL, para o Exchange, para o AD, né? E eu consigo adicionar esses caras aqui dentro também. Então, nesse caso, esse é um monitor, né, que nesse servidor aqui roda um MS SQL e eu estou monitorando, né, o banco padrão lá dentro, nesse caso. E aí ele vai trazer, por exemplo, alguns processos da base de dados, né? Então, a lista de bases, olha só. E aí, claro, em um ambiente real, ele vai buscar também o tamanho dessas bases, porcentagem, etc. Né? E ele vai trazer também para a gente os detalhes de serviço, buffer, etc., vários monitores que eu posso adicionar sobre a base de dados, né? Sobre os bancos. Beleza? Aqui a gente não chega no nível de query, tá? Ah, quais são as queries que estão gerando lock? Não. A gente conseguiria chegar pelo Application Manager. E aí, pessoal, a gente volta, né, dentro da visão do dispositivo, eu tenho todo o meu controle de monitores. Então, os meus monitores, eles são controlados aqui. Então, aqui nessa visão, ele sempre vai mostrar tudo que é possível para esse dispositivo de adição de monitores. Então, por exemplo, um servidor, eu consigo adicionar monitores de performance, WMI e SNMP, personalizar os thresholds todos, né, deles. Então, por exemplo, a maioria aqui está sem threshold. O único que tem threshold são a utilização de memória e a utilização de CPU. Esses caras estão com o threshold ativado. Ah, mas e se eu quisesse ativar o threshold, por exemplo, para a porcentagem de uso de disco? É fácil, só clicar. Claro, aqui é um threshold individual, tá? A gente consegue fazer isso via template, fazer em lote para diversos dispositivos, né? Mas aqui uma visão individual, eu vou conseguir, por aqui mesmo, já vim adicionar. Olha só, esse monitoramento de disco está acontecendo a cada 60 minutos, né? Ele está salvando gráficos para a gente ter gráfico, né? Se eu quiser ter só alerta, eu também não salvo gráfico com menos espaço no meu disco, tá? O tipo de dado, né, desse monitor é integral ou decimal, no caso é integral. E qual que é a minha condição para alertas? Então, a minha condição para alerta aqui ela é, eu quero que ele dê um alerta de atenção se ele tiver acima de 70% de uso de disco. Eu quero que ele me dê um trouble se ele tiver acima de 80%. E eu quero que ele me dê um crítico se ele tiver acima de 95% de uso de disco. E ele vai voltar ao normal, vai voltar a ficar verdinho se ele ficar abaixo ou igual a 70%, por exemplo. Né? Então, eu consigo montar facilmente qualquer threshold para qualquer monitor.
Outra coisa legal que a gente tem dentro da ferramenta é a possibilidade de multimonitores. Então, eu não preciso ficar preso aos monitores que estão no meu, aos monitores que estão no meu template padrão, né? Então, quando a gente monta um template de dispositivo, a gente vai lá e liga, olha, quero botar esses 10 monitores no meu dispositivo, mas eu tenho um dispositivo especial específico que eu preciso de um monitor diferente. Eu posso adicionar, não tem o menor problema. Então, se eu vim aqui em ações, ele já lista para mim, olha só, todos os monitores disponíveis para esses caras. Então, eu tenho monitores aqui WMI e SNMP. Então, alguns SNMP, monitores de performance, por exemplo, monitores de host, tá? Ele vai ter SNMP e WMI, por exemplo, né? Então eu posso pegar os monitores padrão e adicionar para o monitoramento, né? Ele vai trazer os resultados aqui para mim de cada pool, né? E eu posso criar os meus thresholds desses monitores facilmente, ou facilmente também visualizar os gráficos, né? Desses caras, tá? Isso aqui para hoje, tá? Ou ainda, eu posso também, no caso do CPU, ele gera uma tabela, né? São multi-CPUs, ele tem mais de um núcleo. Ele vai me trazer o resultado para cada núcleo, ó, tá? Então eu consigo facilmente visualizar como é que estão os status, os históricos, né, dos meus monitores. Ah, mas só tem aqueles monitores ali, eu queria colocar um monitor personalizado. Ou ainda, eu estou monitorando um dispositivo que ele não tem um template padrão, né? Ele não veio na ferramenta. Você pode criar o seu próprio template, você pode adicionar seus próprios monitores, tanto WMI como SNMP, né? Então eu consigo aqui dentro da ferramenta. Deixa eu puxar aqui a vizinha aqui. Essa aqui eu vou conseguir fazer, mas eu consigo aqui dentro da ferramenta, olha só, adicionar, né, os meus monitores baseados, opa, baseado, por exemplo, em SNMP ou em WMI. Então, eu já tenho a minha OID, né, para o monitoramento, eu posso simplesmente digitar ela aqui e fazer uma query no meu dispositivo. Ou ainda, eu tenho um conjunto de monitores que eu quero adicionar em lote, eu posso simplesmente adicionar todas as OIDs aqui dentro, o nome de cada monitor, as funções dela, né, os thresholds, e adicionar isso aqui em lote. E se eu não tenho a OID, se eu não sei qual é, tudo bem. A ferramenta ela conta com o OID Browser, né? O que, que ele vai fazer? Basicamente, ele permite que você faça o upload da sua MIB, né? E traga aqui dentro a navegação dentro da sua MIB. Aqui a gente está na 12.13, né? Que é a MIB que é a nossa MIB é, é, é a nossa MIB padrão de rede, né? E eu posso navegar aqui dentro. Por exemplo, eu quero pegar o sysservice, o sysdevice, tá vendo que ele vai gerando as OIDs para a gente, ó? Sysname, né? Eu posso rodar o teste de OID e ele já puxa para a gente, ó. Qual que é o nome desse cara aqui, né? Então ele já puxa para mim o resultado. Beleza, eu quero adicionar esse cara como monitor. Eu posso vir aqui, choose ID, faço um query no dispositivo e vou adicionando um monitor novo aqui dentro, né? Então eu adiciono um monitor novo e personalizado. Então, o meu dispositivo ele não é padrão da ferramenta, a ferramenta não tem a MIB dele por padrão. Tudo bem, você pode fazer o upload, né? E puxar as suas OIDs de acordo com o manual do teu dispositivo para fazer o monitoramento de CPU, memória disco ou qualquer outra métrica que você precise. Da mesma forma que se a métrica que você precisa não está aqui, mas ela existe no teu dispositivo, você pode adicionar. Da mesma forma, se eu quiser fazer para WMI. Ah, o monitor que eu quero não está aqui, mas ele existe dentro do WMI. Por exemplo, eu posso puxar as classes WMI, por exemplo, e montar o meu monitoramento. Coloco dentro de um path group, pego o meu monitoramento e adiciono. Legal? Então, eu vou lá e adiciono os meus monitores e ele vai trazer para mim. Olha lá. Então, adicionou aqui, eu posso lá rodar, pedir para ele rodar um teste. Não sei se vai trazer resultados, tá? Eu escolhi qualquer coisa aqui dentro, então não sei se vai ter algum resultado, mas a gente pode tentar ver ao vivo aqui para verificar se ele traz alguma coisa para a gente, tá? E aí ele vai, né, fazer esse monitoramento. Enquanto ele está rodando aí, deixa eu voltar lá no outro. E aí ele vai trazer para a gente, além desses monitoramentos, tá, de performance, WMI e SNMP, eu tenho outros tipos de monitores que são muito interessantes, tá? Então, por exemplo, às vezes a gente precisa monitorar um serviço do Windows, se ele está up, se está down. Então a gente consegue fazer esse monitoramento de serviço do Windows, por exemplo. Então está monitorando aqui o Decon, por exemplo, está monitorando aqui o Nashlogon, né? Então eu consigo fazer esses monitoramentos. E mais, eu consigo fazer ações quando esses monitoramentos falham, né? Então, por exemplo, se ele detectar que o Decon está down, ele pode reiniciar o serviço, ele pode reiniciar a máquina, por exemplo, ou ele pode não tomar nenhuma ação, é o que ele está fazendo aqui, né? Então eu posso fazer já direto por aqui.
Eu tenho também a opção de monitorar, por exemplo, processos aqui, né? Então, às vezes eu preciso monitorar algum processo específico, quanto à CPU, quanto à memória, tá? Então eu preciso saber quantas instâncias tem lá. E aí eu posso criar um threshold para isso, tanto para o processo up e down. Então, por exemplo, se eu detectar esse processo como up, eu quero tomar uma ação, eu quero gerar um alerta. Ou se eu detectar esse processo como down, eu quero gerar uma ação. Ou se ele estiver consumindo memória demais, ou se tiver instâncias demais desse processo, eu quero tomar uma ação. Então eu consigo, né, ir lá e adicionar monitores de processo e adicionar thresholds de uso de CPU, memória, contagem de instâncias, por exemplo, né, e adicionar os meus processos para monitoramento. Né? A gente viu ali que ele tem um monitor de processo, eu posso vir aqui e adicionar um monitor de processo, ele vai puxar os meus processos que estão rodando no momento, né, e vai me deixar selecionar, né, dentre aqueles processos que estão rodando, não sei se ele vai deixar eu fazer aqui na demo, mas dentre aqueles processos que estão rodando, ele vai me deixar selecionar. Esse cara aqui, esse monitor específico que a gente adicionou, só voltei aqui, ele não tem dados lá dentro, mas um WMI que eu adicionei personalizado daqueles ali, ó, foi esse aqui, que está trazendo resultado zero, por exemplo, tá? Deu monitor de processos, eu vou mandar ele rodar aqui só para, se o outro não rodar, esse aqui já roda rápido, pronto. Então aqui, ó, no servidor, os meus processos já estão rodando. Eu quero monitorar algum, por exemplo, eu quero monitorar o ME Agent Helper, né? Então eu posso adicionar ele, e ele vai fazer esse monitoramento de processo. Quando ele fizer a primeira varredura, ele vai começar a trazer os dados de CPU, memória, disco, etc. E eu vou poder adicionar os meus thresholds. Legal? Além desses monitores de processo, pode ser o caso, e é muito comum, de eu precisar monitorar, por exemplo, se uma determinada porta está respondendo, né, nesse servidor. Então, eu posso ir lá e fazer um monitoramento de serviço. Então, Telnet, DNS, MSSQL, HTTPS, Web. Então, por exemplo, aqui no meu ambiente, as únicas portas que estão dando respostas são as portas do Microsoft SQL e as portas web. Isso das que eu estou monitorando, claro, e eu posso adicionar as que eu quiser, tanto eu digitando qual que é o nome do serviço e porta que eu quero monitorar, com detalhes, como eu posso reutilizar isso aqui em caso de repetição. Por exemplo, eu preciso monitorar várias vezes, né, em outro servidor, ou acabei de criar um serviço, eu crio esse serviço, ele vai vir ser listado aqui dentro, e aí eu vou poder adicionar ele. Né? Então, eu quero monitorar se uma porta X está aberta, ele vai fazer esse monitoramento direto. Tá? E claro, sempre gerando alertas para a gente. Já aqui, serviço, né, o status dele é um pouquinho diferente dos outros. Né? Os status de serviço que a gente costuma ver são crítico, trouble e atenção. Né? Quando é serviço, a gente está falando de up e down, no caso, service down, que é esse status roxo aqui dentro. Né? Ah, eu queria monitorar o Microsoft SQL, temos também. Né? Então, por exemplo, os serviços do SQL que estão sendo monitorados, o MS Search está down, por exemplo. Né? Ah, não, mas eu queria pegar alguns processos dentro do MS SQL, temos também. Aqui, ó, está monitorando esses processos, por exemplo, Lock Memory, SQL Cache, Lock Waits e diversos outros. Aqui eu adicionei poucos, tá? Só para exemplo, mas olha o tamanho da lista, ela é bem grande, né, de serviço SQL que eu posso monitorar direto dentro do App Manager, que eu não estou falando nem do plugin de aplicações, tá? No plugin de aplicação, o monitoramento é muito maior, a nível de queries, inclusive, tá? Então eu consigo monitorar esses caras já direto. Ah, eu precisava monitorar toda vez que um certo log do event log aparecesse. Eu preciso gerar um alerta. Se aquele log aparecer, eu preciso de um alerta. Conseguimos também. A ferramenta não é um CIEM, tá? Não confundir. Mas ela pega aquele log específico, dispensa todos os outros, né? Mas aquele log específico que você montou para monitorar, ela vai pegar e vai gerar um alarme quando ele acontecer. Então aqui está monitorando por 4 logs. Se qualquer um desses aqui aparecer, ela vai gerar um alerta para a gente, né? E vai identificar que está com problema, tá? Eu consigo adicionar e eu consigo adicionar isso aqui facilmente também a qualquer momento, tanto de forma individual como em lote. Então ele vai listando para mim, ó, os logs, né, os event logs disponíveis e vai me deixar adicionar. Além disso, né, para servidores, eu ainda vou ter também o monitoramento de arquivos e pastas, tá? Então eu consigo, por exemplo, adicionar arquivos para monitorar e eu vou conseguir monitorar, por exemplo, quanto à idade, quanto à existência, quanto ao tamanho, quanto ao conteúdo do arquivo. Às vezes eu quero colocar para monitorar, por exemplo, um arquivo de log, né? E eu quero dizer o seguinte, olha, quando aparecer naquele arquivo o ID 2526, por exemplo, eu quero gerar um alerta. Então você pode colocar esse monitoramento de arquivo contém, né? E colocar para ele gerar um alerta quando aparecer. Né? Nesse caso aqui, eu estou monitorando um executável
e eu estou monitorando só quanto à existência desse executável, se ele existe ou não. Então, se ele existe, está ok. Se ele deixar de existir em algum momento, ele vai gerar um alarme para mim. Ainda, eu posso fazer monitoramento de pasta. Aqui eu estou monitorando uma pasta dentro desse servidor na temp, né? Coloquei o endereço de rede dela, eu poderia colocar o endereço direto também, tá? C2.temp também ia funcionar, tá bom? Então ele está monitorando a existência da pasta. Aí aqui eu posso monitorar, por exemplo, e gerar alertas, né? Quanto à quantidade de arquivos, quanto à existência da pasta, quanto ao tamanho da pasta aqui dentro. E por último, eu tenho o meu monitor de script. Tá? O que é um monitor de script? Ele permite que eu rode scripts, eu vou editar esse cara aqui, esse cara é mais interessante. Ele permite que eu rode um script, né, dentro do servidor que eu estou monitorando e puxe o resultado desse script. Então, se eu rodar um teste nesse script, o que esse cara está fazendo? Ele está monitorando as instâncias de processos e a quantidade de threads desses processos. E aqui, nesse caso específico, eu coloquei um threshold para me dizer que se tiver acima de 25, ele vai me dar um alerta de atenção, tá? E é o que ele está fazendo aqui dentro. Então ele está monitorando para mim, está me dizendo que o threshold está violado e ele está me mostrando quais são, né, os PIDs, né, de processos e a quantidade de instâncias de cada um. Então eu tenho alguns aqui acima de 25 e por conta disso ele está gerando o alerta para mim. Tá? E se eu clicar aqui no threshold, ele me deixa, né, fazer a edição dele e dos thresholds ali embaixo, ó, gerando atenção acima de 25 em uma busca consecutiva. Eu poderia colocar para ele fazer várias buscas, né, e pegar o conjunto dessas buscas. Por exemplo, aqui ele está fazendo uma busca a cada 15 minutos. Eu poderia diminuir isso, por exemplo, ou deixar assim e dizer o seguinte: olha, a cada 3 buscas, se ele encontrar nas 3 buscas em sequência acima de 25, aí sim ele vai dar o alerta, por exemplo. Tá? Então eu posso montar dessa forma aqui dentro. Legal? Então esse, pessoal, é o nosso monitoramento de servidor, por exemplo. O monitoramento de dispositivos de rede, ele vai estar aqui no inventário também, os dispositivos de rede também estão disponíveis no inventário, mas eu tenho uma visualização específica para eles, né, que já deixa filtrado. Então, se eu venho aqui em Network e pego os dispositivos, ele já filtra os dispositivos de rede para mim, vai ficar mais fácil de navegar. Deixa eu ver por que não veio. Ah, é porque eu não tenho nesse aqui, tem no outro. Esse aqui não tem dispositivos de rede. Deixa eu voltar lá no outro. Aqui. Então, se eu venho aqui, ó, todos os dispositivos de rede, né? Ele já vai trazer para mim a lista com os meus dispositivos de rede, já está filtrando fora qualquer servidor aqui dentro. Então, dentro aqui dos dispositivos de rede, por exemplo, eu posso filtrar dispositivos wireless, por exemplo, eu posso filtrar switches, routers, eu posso filtrar por vendor, né? Então, vou pegar aqui por vendor, vou pegar o dispositivo Cisco, né? Ele vai trazer para mim, e aí ele está trazendo ó, toda a lista de dispositivos Cisco, beleza. E aí eu posso ir lá, vou pegar esse primeiro da lista, e visualizar os detalhes do dispositivo. Reparem que é bem similar ao que a gente tem lá no módulo de servidor, né? Só que ele vai ter alguns detalhes, né? Então, por exemplo, aqui o stack topology desse cara, né? Então, qual é a topologia de stack desse dispositivo, já que ele é um stack, né? Quais são os detalhes dos stacks dele? Quais são os meus monitores customizados, né? Os meus custom dials aqui dentro? Os detalhes do stack, né? Aí ele vai começar a trazer detalhe de rádio, né? Fan, temperatura, voltagem, né? Se está up, se está down, ele está monitorando tudo isso, né? Campos personalizados, as VLANs, ele vai começar a trazer para mim. Além daquilo que a gente já viu antes, né? A parte de alertas, a parte de disponibilidade, todas as interfaces dele que eu posso monitorar também. Aqui eu só tenho 2 monitoradas, mas se a gente roda um discovery de interface, ele vai trazer tudo e eu posso adicionar, né? E aí eu começo a ter também as integrações com os outros módulos, né? Então, por exemplo, eu tenho lá o meu módulo de flow, né? Eu vou ver NetFlow. Ah, eu quero ver tráfego desse cara. Se esse cara estiver mandando tráfego para a ferramenta, ele vai começar a trazer para mim. Esse cara não tá? Mas ele vai começar a trazer para mim detalhes de aplicação. Ou se eu estiver fazendo backup desse dispositivo, ele vai trazer para mim os detalhes de backup dele, detalhes de compliance dele, tá? Os detalhes de hardware, né? Os detalhes de porta, o que está conectado em cada porta também, detalhes de hardware dele, o que está ligado, o que não está, como é que está a parte de energia dele também, pessoal. Ele vai trazer tudo isso para a gente, né? E aí a parte de portas, né? O port view dele. O que é o port view? O port view ele vai trazer para a gente todas as portas em mapa e o que está em uso aqui dentro. Né? Então, por exemplo, de todo ele, eu só tenho essas portas aqui em uso. Né? Então ele traz a posição. Isso aqui é ótimo para quem precisa ir lá no data center. Né? E o que está pendurado em cada porta, por MAC address. Olha só.
Ele vai trazendo para a gente, é claro, dá para eu filtrar, tá? Eu posso clicar e filtrar. Esse módulo aqui é do Switch Port Mapper, aquele addon que eu mencionei que faz o mapeamento de portas. Então ele já vem integrado, né, dentro do dispositivo, eu já consigo ir lá e visualizar os detalhes de cada porta, ele vai trazendo para a gente, os alias, etc. E eu consigo entrar e visualizar o que está conectado em cada uma delas. Além disso, eu também consigo adicionar e remover monitores personalizados aqui dentro. Legal? Então aqui, por exemplo, eu só estou monitorando CPU, sysuptime, mudança de configuração no NCM e memória. Quero adicionar outra coisa? Beleza, só vim aqui mandar adicionar um monitor de performance ou adicionar o meu OID. Fora isso, eu tenho esse monitor de script, né, para dispositivo. Eu posso rodar o script e trazer o resultado para ele. Legal? Então esse é o meu monitor de dispositivos. Ainda no monitoramento de dispositivos, pessoal, eu tenho alguns monitores específicos para dispositivos. Por exemplo, às vezes a gente precisa monitorar o nosso WLC, né? Eu preciso ir lá e monitorar, eu preciso ir lá e monitorar, por exemplo, o que está conectado e quantos usuários tem em cada AP, por exemplo, né? Então eu consigo puxar, por exemplo, vou pegar aqui o WLC, olha só, ele tem uma visão bem interessante. Ele vai conseguir trazer para mim, além dos dados gerais, né, que vocês já viram aí bastante, né? Então, custom dials, mas ele vai trazer outros dados aqui também, como, por exemplo, as SSDs que estão ligadas nesse WLC, por exemplo, os principais APs, né, os principais access points, os campos customizados, os access points que estão down. Eu posso puxar a listagem dos SSDs, né? Então, ele vai trazer para mim ó, os SSDs, em quantos APs eles estão, quantos clientes eu tenho nesses SSDs, a listagem dos meus access points. O que está sendo monitorado aqui, por exemplo, eu estou vendo que eu não estou monitorando todos os access points. Esses outros aqui, ó, eles não estão sendo monitorados, né? Eles estão lá no meu WLC, mas não estão sendo monitorados, né? E eu posso ir lá e visualizar. Eu consigo acessar o access point aqui também, se eu clicar. Além disso, Rogue SSD, né? Então, os SSDs que não estão dentro daqueles access points monitorados ou que não estão listados para mim, né? Não estão como conhecidos, então ele começa a encontrar para mim esses caras também. E os meus clientes conectados. Então, aqui dentro, ele consegue trazer para mim, por exemplo, ó, Mobile Connected. Então, quem são os meus mobiles conectados? Conexão gratuita, Machine Connected, por aí vai. Então ele vai trazer para a gente, né, o que está conectado, olha lá, em cada WC. Claro que eu posso expandir essas visões, tá? Para ter uma visão mais completa, né? Quando eu expandir, beleza? Então eu consigo ter uma visão completa, fazer descoberta de clientes e visualizar tudo aqui dentro. Então se eu entro aqui no Access Point, eu posso visualizar também aquele Access Point específico que eu estou monitorando. Canal 53 e 54, ele vai trazer os detalhes do Access Point. Olha só. Contagem de clientes, contagem de dados, né? Com toda a listagem, os SSDs e monitores específicos aqui dentro. Ele não vai mostrar aqui para mim, tá? Mas os monitores específicos, ele está bloqueado aqui na demo, tá? Mas ele vai trazer para mim os monitores específicos, o que ele está monitorando, serviços, URLs que estão monitorando, um outro monitor que eu não mostrei para vocês ali na parte de servidores, né, que é o monitor de URL. Eu consigo monitorar uma URL para up e down e match, né? Então existe esse conteúdo dentro da URL, se ele não existir, eu quero gerar alerta, se ele existir, ela está ok, está respondendo, né? Então eu consigo fazer esse monitoramento de URL também. Legal? Quando eu venho aqui na minha de network, pessoal, eu consigo o acesso os meus apps, né? Então eu consigo acesso, por exemplo, à análise de flow. Ele vai ter uma visão separada, olha só. Então, análise de flow, eu vou conseguir pegar dados de origem do tráfego, destino do tráfego, porta onde está passando. Com esse dado de porta, ele gera para mim também, pelo banco de dados interno dele, que pode ser ajustado para vocês, qual é a aplicação que está sendo utilizada. Então, por exemplo, eu posso pegar por interface, eu posso pegar aqui por interface, pegar o tráfego da interface, aqui está zeradinho tudo, mas ele vai trazer para mim, né, puxando as interfaces, ele vai começar a trazer para mim tráfego de períodos, ele está pegando a última hora, eu vou pegar um período maior, só para a gente ter alguma coisa, senão eu vou pegar por dispositivo, aqui a gente vai ter alguma coisa para 90 dias, tá? Então ele vai começar a trazer para mim, por exemplo, o tráfego desses 90 dias, né? Então estava parado realmente, ele vai me trazer os detalhes de tráfego, foi bem pouquinha coisa,
né? Os detalhes de aplicação, quais eram as aplicações que estavam trafegando aqui nesse período? Então, tá aqui o período e tá aqui as aplicações, olha só. Ele vai trazer para mim, eu consigo filtrar, né? Ah, eu quero tirar alguma dessa exibição, eu posso tirar. E aqui embaixo ele vai trazer a listagem, olha só. As aplicações e o tráfego, né? Pegando em cada uma delas. Inclusive, né? Aplicações desconhecidas ou que usam múltiplas portas, eu consigo visualizar aqui. Por exemplo, ó, IGP App, eu consigo ir lá e puxar para ver quais as portas que ele estava usando. Aqui na demo ele não está mostrando. Mas tanto vou mostrar quais as portas que eles estavam usando, ele não vai liberar, mas quais as portas que eles estavam usando, como eu consigo fazer mapeamento dessas portas, tá? Então, eu consigo mapear qualquer porta desconhecida que não está na minha base de dados. Eu consigo, em vez de ver a aplicação, verificar os protocolos, né? Ou eu consigo criar grupos de aplicação, por exemplo, né? E dizer e verificar o grupo da aplicação que estava trafegando, né, aquele dado. Então, grupo de aplicação, como não tem nenhum criado aqui, ele está vazio. Né? Então, por exemplo, todo esse dado aqui passou em 5 aplicações específicas que fazem parte de um mesmo grupo, fazem parte das aplicações da minha TI. Eu crio um grupo de aplicações da TI, ele vai listar para mim. Da mesma forma, eu posso criar um grupo de IPs para adicionar quem são os IPs da minha TI, ou um grupo de interfaces. Todo o tráfego dessas interfaces ele vai para um cliente X. Então, eu vou agrupar tudo isso para eu saber qual foi o tráfego total desse cliente X e só pesquisar nele. Né? Então, aplicações, origens de tráfego. Ó. Então, qual é a origem e quanto foi trafegado durante esse período. Né? E gráficos, inclusive. Tá? Então, eu consigo ir lá e buscar tudo isso. Ou ainda, os destinos. Né? Quais são os principais destinos e o tráfego para esses destinos? Quais são as conversações completas? Né? Origem, destino, aplicação, porta utilizada, protocolo utilizado e o tráfego que passou. E, claro, eu posso organizar isso e fazer pesquisa em cima dele. Legal? Se o meu dispositivo tiver NBAR, se o meu dispositivo tiver CBQoS, eu consigo visualizar tudo isso. Também ele vai ter dados de ataque, né? Então, por exemplo, estou tomando um DDoS, estou tomando um ataque de pacote mal formado. Ele vai trazer esses dados de ataque para a gente, AVC e segurança. Então, eu não tive eventos nesse período, mas ele vai trazer esses dados para a gente consegue fazer drill down. Além desse cara, né, além do NetFlow, eu tenho também o Configuration Manager, né? O NCM, Network Configuration Manager. Ele vai servir para fazer os backups de configuração, mas não só isso. Né? O backup de configuração é só a base dele. Reparem que ele não está fazendo para todos os dispositivos, né? Ele está fazendo só para os que eu deixei configurados. Então aqui tem dispositivos e tem também mais 16 dispositivos não inventariados. Esses dispositivos eles estão no Op Manager, mas eles não estão configurados para fazer backup aqui dentro, não estão inventariados aqui dentro. Então, aqui ele já me diz, olha só, backup foi feito, mas ele está com conflito. O que é conflito? O startup está diferente da running, por exemplo. E eu consigo fazer comparação de versão. Né? Aqui ele tem as diversas versões, ele está trazendo para mim só o que foi modificado, por exemplo. Eu posso ativar para ver todas as linhas, eu não vou ativar porque ele demora para carregar, são mais de 1000 linhas que vai ter aqui, ele vai demorar para carregar um pouquinho, né? E a gente perde um tempinho. Mas eu consigo separar as diversas versões e fazer comparação, né, entre elas. Então eu posso vir trocar as versões, ele vai fazer a troca de comparação para que eu possa visualizar e comparar, né, as minhas versões de comparação de configuração nos backups. Além disso, eu vou conseguir, pessoal, aqui dentro fazer toda a parte de gerência mesmo, onde eu vou conseguir, além das informações, né, de conflito, eu vou conseguir informações de mudanças de configurações que foram autorizadas ou não autorizadas. E aí tem um ponto específico. A própria ferramenta, ela consegue fazer envio de configuração em lote, isso é muito importante. E esses envios de configuração em lote, eles precisam ser autorizados por um administrador. Então, se um operador da ferramenta manda fazer um envio de configuração, seja em lote, seja unitário, ele precisa ser autorizado pelo administrador. Quando o administrador autoriza, ele vai estar marcado como autorizado. Porém, se alguém faz um envio de configuração por fora da ferramenta, ele já marca que teve mudança e que essa mudança não foi autorizada ainda para que o administrador possa vir e autorize. Então, para fazer um envio pela ferramenta, o envio só vai ser feito quando o administrador autorizar. Se o cara conectou direto no dispositivo e fez a alteração, a gente tem a visualização, né, e o administrador vai ser alertado. Legal? E claro, dependendo do que você configurou, você pode fazer voltar automático para o baseline de configuração. Então a gente pode criar um baseline, para ele sempre voltar para ele, né? A gente pode comparar todas as versões. A gente pode criar um compliance também, onde ele vai checar regras, né? Então, por exemplo, compliance. Eu preciso ter entre a linha 20 e a linha 500 um conjunto de configurações. Se não tiver, está fora do meu compliance. Beleza, eu posso ir lá e montar. Então tem alguns compliances prontos e eu posso criar os meus personalizados aqui dentro.
fazer upload de configuração completa, por exemplo. Ou ainda, eu vou ter uma manutenção, eu vou fazer o backup dessa configuração agora e vou dar um nome para ela. E aí eu consigo fazer o upload da configuração nominal, né? Então eu tenho o baseline, que é nominal, e eu tenho a minha configuração que eu acabei de criar nominal também, para fazer upload de configuração. Posso criar rascunhos, posso criar os labels, né, dessas configurações e posso fazer as execuções, tanto de upload completo de configuração, quanto também eu posso rodar os configlets. Os configlets são os pedaços de configuração, são scripts de configuração. Esses aí são os que a gente costuma rodar em Lodge. E é legal porque eu vou poder fazer isso a partir de um alarme, por exemplo. Legal? E aí, pessoal, falando em alarme, vamos falar um pouquinho dos alarmes. A ferramenta vai ter muito mais coisa, tá, pessoal? A gente faz virtualização, né? A gente pega as virtualizações, eu consigo adicionar minhas VMs e virtualizar, eu consigo monitorar os meus storages, tá bom? Mas a gente não vai conseguir mostrar a ferramenta toda aqui hoje, né? É legal marcar uma demo personalizada. Mas falando em alarme, pessoal, a gente tem um painel grande de alarmes, onde a gente consegue visualizar todos os nossos alarmes, né? E categorizar. Então, por exemplo, aqui eu estou tendo vários alarmes de event log, por exemplo, né? E eu consigo ir lá e visualizar. Então, qualquer alarme desse aqui, eu consigo abrir, expandir, visualizar as ocorrências e tratar aqui dentro. Eu posso atribuir para um técnico, eu posso fazer um teste de ação nesse alarme, eu posso fazer uma checagem de ping nesse cara, fazer um traceroute, tá? Posso fazer um RDP para essa máquina, já que é um servidor Windows, tá? Aqui mesmo eu faço RDP, e esse RDP ele é em navegador, né? Consigo já fazer aqui dentro. Eu posso rodar um fluxo de resposta, um workflow aqui dentro, né? Esse workflow, ele pode tanto rodar manualmente, como eu cliquei aqui e seleciono o workflow que eu quero rodar para ele fazer uma ação automatizada, ou um conjunto de ações automatizadas, como ele vai poder rodar também, pessoal, de forma automática. Toda vez que acontecer um alarme, eu vou lá e vou rodar esse workflow. Então, os alarmes, eles têm a visão geral e ele vai ter o alarme para cada um dos módulos também. Alarme de Nightflow, alarme de NCM, alarme do Firewall Analyze, alarme de Storage, tá bom? Ele vai ter tudo isso aqui. A ferramenta trabalha, pessoal, também com mapas, tá? O que são mapas? Então, são diversos tipos de mapas. Eu tenho os mapas do tipo Business View, aquele lá que eu mostrei para vocês, por exemplo, tá? Então, aquele mapa Business View, né, ele não é só um mapa, né? Ele tem um mapa dentro dele, isso aqui é um deles, né? Deixa eu pegar esse aqui. Ele tem um mapa dentro dele, tá vendo? Eu posso ir trocando. Ele pode ter um plano de fundo. Esse cara aqui, por exemplo, é o exemplo daquele da tela inicial, só que sem um plano de fundo, né? Então, ele pode ter um plano de fundo ou não, mas além disso, ele vai funcionar como uma visão de lista, né? Uma lista de dispositivos funciona para filtrar, né? Eu vou poder filtrar relatórios, filtrar acessos via Business View, e eu vou poder também usar como dashboard de disponibilidade total dele, né? Então, essa minha Business View ela está com uma falta de disponibilidade aqui dentro. Ele vai trazer para mim essa informação. Fora Business View, pessoal, eu ainda tem alguns mapas interessantes. Por exemplo, eu vou ter o mapa do Google ou o Zurmap também, né? Ele tem os dois. O Google é integrado via API da Google e o Zurmap é gratuito, já está dentro da ferramenta. Eu posso adicionar os meus dispositivos diretamente no meu mapa, tá? Então, por exemplo, aqui nesse ponto eu tenho três. Se eu der o zoom, ele vai chegar mais perto. Eu estou dentro de uma máquina virtual, o zoom está um pouquinho mais difícil. Mas ele vai chegar mais perto até nível de quarteirão e eu consigo ver os meus dispositivos agrupados. Está aqui um deles. Tá bom? Então eu consigo ir lá e visualizar os detalhes do dispositivo no local físico. Legal? Aí eu consigo ir adicionando. Cliquinho duplo, eu adiciono meu dispositivo no mapa. Legal? Além desses mapas de mapa real, né, eu tenho visão hack. O que é a visão hack? Eu vou montar o hack realmente de dispositivos, né? Esse tipo de mapa ele não pode repetir dispositivo, por exemplo. Então, eu criei esse hack aqui, deixa eu ver se tem um mais legal. Eu criei esse hack aqui, eu não posso criar um outro dispositivo, um outro hack com outros dispositivos, com o mesmo dispositivo dentro dele, por exemplo. Então, tá aqui, ó, criei esse hack, eu não posso pegar esse mesmo dispositivo e repetir em outro hack. Tá? Então, eu tenho essas visões de hack, elas podem ser colocadas lá nos dashboards, mas além do mapa de hack, eu tenho também um mapa de andar do meu data center. Para que serve esse mapa de andar? Ele é um mapinha 3D. Talvez ele fique um pouquinho feio para vocês, porque eu estou dentro de uma máquina virtual, né, rodando aqui para vocês. Mas eu consigo montar paredes, eu consigo colocar os meus hacks dentro desse mapa, montar paredes, montar os caminhos, montar os passa-fios, né, e exibir
aqui os meus hacks em um mapinha 3D lá na telinha inicial, tá? Esse aqui está bem simplão, né? Mas só para vocês terem uma ideia do que dá para a gente ter de visualização. Beleza? O outro lá também está bem simples, está sem parede, está sem caminho, está sem nada, né? Está só com os hacks, tá? Então, além desses caras, né, desses 4 tipos de mapas, eu tenho os mapas automáticos, tanto para as VMs, né? Então, mapa de VMware, mapa de Hyper-V, ele vai gerar os mapas automaticamente de acordo com o que eu estou monitorando, né? Então, eu posso adicionar o meu host, ele vai gerar lá o mapa para mim, automático. Pessoal, né? Eu posso montar a posição, o que eu quero exibir dentro desse mapa. Então, eu quero exibir, por exemplo, só os hosts para VM, e ele vai fazer a troca para mim, né? E vai montando o mapa. Aqui eu tenho arrasta e solta também, então eu consigo mudar o posicionamento desses mapas de acordo com a minha necessidade, são mapinhas automáticas. Da mesma forma, ele vai ter, por exemplo, o mapa Layer 2. O que é o mapa Layer 2? É um mapa onde eu vou colocar um dispositivo SID Layer 3, e ele vai fazer a detecção, né, via Layer 2, de um range específico que eu peguei. Então aqui dentro, por exemplo, dentro desse mapa Layer 2, os únicos dispositivos monitorados são esses aqui que estão em vermelhinho. Todos os outros não estão sendo monitorados ainda dentro da ferramenta, por exemplo. Mas eu tenho a visão deles, eu sei onde eles estão. Eles só estão como um unknown porque não tem monitoração rodando para ele, né? Mas eles estão dentro do mapa automatizado, por exemplo. Legal? Além dos mapas, pessoal, eu tenho toda a parte de workflow. E aí a gente já vai correr um pouquinho, porque está na hora já de finalizarmos. Então vamos finalizar por aqui, mas eu vou trazer para vocês o workflow. O que é o workflow, pessoal? É aquela parte lá do alarme que eu falei para vocês, que ele vai trazer a resposta. Então ele permite que eu crie conjuntos de resposta para dentro da ferramenta. Deixa eu duplicar um aqui, só para a gente pegar ele pronto, né, e fazer a ação. Então ele me dá um conjunto de ações para que, quando acontecer um alarme ou quando eu mandar rodar manualmente, ele cheque. Por exemplo, aqui ele vai fazer uma checagem HTTP POST. Ele está fazendo um HTTP POST para dentro da ferramenta, né, para dentro de um ambiente, olha só, onde, quando ele tiver a resposta desse HTTP POST, ele vai, se passar com sucesso, ele vai adicionar uma nota dentro do meu alarme. Se ele falhar, ele adiciona uma nota dentro do meu alarme também. Mas eu posso fazer diversas ações aqui dentro, tá? Então, por exemplo, eu tenho ações de dispositivo, eu posso fazer um delay de tempo, eu posso fazer um DNS lookup, um ping. Ah, mas como é que faz isso? É complicado? Não, é tudo no arrasto e solta, né? E ele vai fazendo sequência. Então, por exemplo, eu faço um delay de 5 minutos. Então, se ele falhou aqui dentro, eu faço um delay de 5 minutos, né? Dou uma nota no alarme, faço um delay de 5 minutos, por exemplo, e posso repetir a ação em seguida. Eu vou fazer um ping em vez do HTTP post, tá? Então, eu vou esperar 5 minutos e aí eu vou fazer o ping lá no dispositivo onde aconteceu o alarme, por exemplo. Tá? Posso fazer um reboot do sistema, posso fazer um shutdown, um traceroute, né? Posso fazer ações de serviço do Windows, pausar um serviço, restartar, resumir serviço, iniciar um serviço diferente, né? Ele consegue já fazer tudo direto por aqui. Processo, a mesma coisa, né? Ah, eu quero verificar o uso de CPU de um determinado processo e jogar uma nota de resposta dentro do meu alarme para ter essa informação. Então, quando o meu técnico chegar lá no alarme, ele já vai ter o teste feito daquele processo, se era aquele processo que estava consumindo demais. Ou checagem de URL, eu quero saber se uma URL está respondendo, se eu quero deletar um arquivo dentro do FTP, mover um arquivo no FTP, fazer o upload de um arquivo para o FTP, por exemplo. Ações de arquivo nas máquinas, né? Checar a existência do arquivo, mover, compactar o arquivo, renomear. Pasta também, vamos ter diversas ações de pasta como resposta. Ações de VMware como resposta, power on, power off, reboot nas máquinas virtuais, a partir de um alerta, né? Eu tenho ações do próprio Op Manager, por exemplo, aconteceu um alarme, eu fiz os testes que eu queria fazer e como resultado desses testes, eu quero suprimir o alarme no final das contas, por exemplo. Então eu posso fazer dessa forma, né? Ou eu quero dar um acknowledge no alarme, ou eu quero checar o status de um dispositivo, eu quero limpar o alarme, por exemplo, tá? Eu quero colocar o dispositivo em manutenção. Eu tenho ações externas também. Eu quero integrar com o Gira e abrir um ticket, por exemplo. Ou eu quero executar um segundo workflow. Então eu executei esse workflow, terminei e vou chamar um segundo workflow, né? Eu quero executar um script no Linux ou no Windows. Eu quero logar no Remedy. Eu quero logar no Service Desk Plus. Eu quero enviar um e-mail. Eu quero enviar pop-up, né? Então eu consigo fazer tudo isso a partir de workflow.
O nosso alarme, ele já faz diversas ações, tá? Então, aconteceu o alarme, ele já faz webhook, ele faz envio de e-mail, ele faz envio de ticket, mas eu tenho dentro do workflow também, porque pode ser que eu queira fazer uma tratativa antes de enviar a notificação. Então, eu posso fazer por aqui. Legal? Ações no NCM. Então, olha, aconteceu o alarme, eu quero fazer o backup do dispositivo e restaurar a versão original dele. Por exemplo, voltar para a baseline, né? Ou eu quero executar um comando, eu quero executar um template, tá? Ações do Hyper-V, né? Power on e Power off. Ações do OPUTILS, fazer um wake on LAN no dispositivo ou desabilitar uma porta inteira. Desabilitar a porta, tá? Do switch, por exemplo. Vai derrubar tudo que está naquela porta, tá? Então, cuidado com esse aqui, tá? Mas ele faz, tá? Então, a gente consegue fazer essas ações direto. Fora tudo isso que eu mostrei para vocês, pessoal, a gente ainda tem o monitoramento de aplicações disponível, tá? Isso aqui a gente não vai entrar muito a fundo, ele é uma ferramenta à parte, toda completinha, que é um plugin dentro do App Manager, tá bom? Mas ele vai fazer o monitoramento para diversas aplicações de mercado, tá? Temos aí o storage, né, que eu não falei também, mas a gente tem a parte de monitoramento de storage, a virtualização, eu posso adicionar meus hosts e virtualizar. Legal? Pessoal, era isso. Vamos abrir para perguntas agora. João, se quiser pegar o controle aí rapidinho para chamar as perguntas, fica à vontade. Vamos lá, então. Deixa eu puxar aqui Uhum. rapidamente. Agora sim, vou abrir aqui minha câmera. Então vamos lá. Bom, separei aqui algumas perguntas, tá? A gente está com o tempo já estourado, mas é importante a gente fazer algumas delas. Bom, Roberto, o Manuel ele questionou aqui com relação à integração, né? A gente viu ali com um pouco de aplicação. Ele perguntou com relação à integração com Grafana. Você sabe nos dizer se o App Manager consegue se integrar com Grafana? Ele não tem uma integração padrão com Grafana, tá? Porém, a gente tem ferramenta de BI e gráfico próprio, que é o Analytics Plus, tá? E aí ele tem integração padrão com o Analytics Plus. Aí ele vai fazer toda a Legal. parte de BI e criação de dashboards separados. O Marcelo, até, bom, pouco da explicação que você deu durante todo o webinar, né? Mas ele questionou aqui com relação ao diferencial do App Manager Plus em comparação com outras soluções disponíveis no mercado, como os Zabbix, por exemplo. Legal. A grande ideia, né, do App Manager Plus, primeiro, ele é uma ferramenta de mercado. Comparado com os hábitos ele vai ter bem mais configuração manual, né, um open source. Mas a questão para outras ferramentas de mercado, né, o grande diferencial nesse quesito vai ser a questão de precificação dele. A gente é muito competitivo no mercado. E a grande ideia da Manager por trás dele é, olha, eu ofereço 90% das funcionalidades por um décimo do preço, tá? Então, realmente é muito mais barato do que as outras, questão de precificação, e vai ter praticamente tudo que a gente tem nas demais, né? Então, a grande ideia é essa. E, claro, está sempre evoluindo, ele é uma ferramenta que está em constante evolução. A gente tem atualização para ele praticamente todo mês, né? A gente tem conjuntos de atualização com funcionalidades e melhorias o tempo todo. Então, esse quesito é bem legal. Legal. Eu até separei outras duas que eu vi que você até já respondeu ali no final. O Lucas, ele perguntou com relação à integração com outras ferramentas de ITSM, como o Service Desk Plus, por exemplo. Mas, né, no final ali você comentou com relação à integração com o Remedy, com o próprio Service Desk Plus, né? E aí ele questionou como que isso funcionaria na prática. Legal. A gente tem dois tipos dessas integrações, tá? Para a ferramenta de ITSM. Então, a gente tem a abertura de chamado via alarme. Então, o alarme acontece, ele já manda o chamado categorizado, porque essa integração é por API. Então, ele vai puxar as categorias dentro da tua ferramenta de ITSM. Então, por exemplo, categoria, subcategoria, item e técnico, por exemplo, ele já vai categorizado para aquele tipo de alarme específico. Da mesma forma, vai funcionar também para os workflows que eu acabei de mostrar. Então, às vezes eu quero mandar um alarme, sim, eu quero mandar uma notificação sim lá no ITSM, né? Eu quero abrir um chamado, mas eu gostaria de puxar mais informações daquele alarme antes de abrir o ticket. Então, o alarme acontece, eu não abro o ticket, eu mando rodar automático o meu workflow, né? Pode ser uma espera de alguns minutos para ele terminar os testes, e aí sim, ao final, eu vou pegar aquelas informações e vou mandar para o meu ticket, que a gente consegue fazer também juntamente com a categorização. Né? Ele vai fazer aquela categorização que eu mencionei, ele puxa categoria sobre categoria item, ou os relativos, né, a categoria sobre categoria item, e faz
a abertura do chamado de forma específica. Tá? Então, Remedy, Gira, ServiceNow e o Service Plus ele já pega por padrão. E, claro, ele faz integrações com outras ferramentas fora por e-mail, tá? Eu posso fazer envio de e-mail, mas eu também tenho a parte de webhook. Então, tendo webhook, eu integro com praticamente qualquer ferramenta de TSM. Na verdade, com e-mail eu integro com qualquer uma, né? Mas se eu quiser pegar categoria, subcategoria item, com webhook a gente consegue fazer. Muito bom. A ferramenta é muito completa mesmo, né? Sim, Até o Ricardo ele questiona algo que eu achei interessante, que é com relação aos falsos positivos. Quais são as melhores práticas para configurar alerta, né, e notificação, principalmente para evitar aí esses alarmes falsos? legal. Falso positivo é um grande problema, né, no mercado de monitoramento, para NOC, para tudo. Mas uma das grandes questões que a gente tem que fazer são dois pontos muito importantes. Não monitorar aquilo que não vai gerar ação. Tá? Então, por exemplo, se acontecer um alerta crítico aqui para a CPU desse servidor X e eu não for fazer nada, eu não quero alertar. Então, esse é o primeiro ponto. Porque se eu estou alertando coisa que eu não vou ter resposta nenhuma, eu vou gerar flood e o resto do pessoal vai ignorar os outros alertas que são de verdade. Esse é o primeiro. Segundo ponto, monitoramento por tempo. Então, por exemplo, a gente trabalha no Op Manager com pools, né? Eu configuro o tempo de pool. Então, por exemplo, eu estou buscando dados aí a cada 5 minutos de um dispositivo, ou a cada 3, ou a cada 1 minuto do dispositivo. Eu posso configurar para dizer o seguinte: olha, vamos fazer um alerta de CPU, que é mais comum, né? Então, eu vou dizer: olha, eu quero alertar crítico se a CPU ficar acima de 90%. Mas se eu estou monitorando a cada 5 minutos, eu fiz um pull, eu não quero monitorar só uma vez. Foi só uma vez que ela deu acima de 90%, eu já vou dar o alerta? Não, porque pode ser só um pico, ela vai e desce. Da mesma forma, o up e down, né? Foi só uma vez e eu já quero já dar o alerta, pode ter sido só um restart da máquina. Sim. Então, o ideal é que a gente coloque 3 pulls, 2 pulls, de acordo com o tempo que você usa para o pull, né? Não, não faz sentido, por exemplo, também eu usar 15 minutos de pull e mandar ele puxar 2 vezes, que vai demorar 30 minutos para ele dar o alerta. Mas se eu estou usando 5 minutos, eu posso colocar para ele puxar 3 vezes, 2 vezes que seja, né? Porque daí eu evito o falso positivo, eu evito aquela máquina reiniciando, ou eu evito aquele pico de CPU ou de memória, por exemplo, ou de disco, né? Então, são algumas das estratégias aí para a gente evitar falso positivo. Monitora só o que vai gerar ação e Sim. mais de uma vez, né? Mais de um pull para que ele realmente gere o alerta. E depois desse alerta, eu ainda posso usar o workflow para fazer o teste, né? Você viu que ele tem uma opção de delay lá no workflow. Então eu posso gerar o alerta, mandar rodar o workflow automático para esse alerta e dizer, olha, eu vou esperar 5 minutos, um alerta de down, por exemplo. Eu vou esperar 5 minutos e vou fazer eu vou fazer um ping nesse cara. Se ele responder, eu vou cancelar esse alerta automático. Então, você já, antes do cara conseguir entrar na ferramenta para responder, a ferramenta já leu, já viu o que deu e já voltou e já respondeu ela mesma, né? Então a gente consegue fazer dessa forma também. Bacana. Até uma das perguntas é isso, eu acabei passando aqui, mas o Rafael, ele comentou um pouco sobre essa questão de automação, né? Uhum. Como que ele conta aí com essa automação para resolver falhas, mas até você passou já bastante por esse ponto. É, Script, serviço, matar processo, exato, subir tanto no processo, monitoramento quanto no por aí workflow, né? vai. Então, Sim. bastante completo mesmo, tá? E aí, para finalizar aqui, Roberto, a Carla questionou, e eu até achei interessante aqui, né, com relação à curva de aprendizado para equipes aí que adotam a ferramenta, tá? Que tipo de, até de suporte aí que a plataforma ela oferece, Roberto? Bacana. A gente tem serviço de treinamento, tá? Agora, quanto à curva de aprendizado, se a gente for falar sem serviço de treinamento, por exemplo, a plataforma ela oferece toda a parte de documentação. Temos webinars constantes também, tanto nossos aqui da Acessoft, junto com a Dinâmico, quanto só da Acessoft e quanto da própria Manage, né? No caso da Manage, a maioria em inglês, tá? Mas temos também. E o manual também já vai trazer tudo para a gente. Então, assim, o treinamento nós oferecemos. Ele vai, dependendo do escopo que a gente for usar, ele vai aí de 16 horas até 42 horas, 44 horas, né? E dependendo desse escopo também é bem tranquilo. Então, antes de treinamento, a pessoa já sai sabendo utilizar a ferramenta. E se for só o básico, também é bem tranquilo para aprender, né? A curva de aprendizado é bem tranquila dela. Legal. E assim, Carla, até caso, né, esse seja um ponto, a Dinami ela consegue, junto com a C Software também, mas a Dinami ela pode operar a ferramenta para vocês, tá? Então, não tenho alguém aqui que tenha essa expertise para operar a ferramenta, nós temos esses especialistas que podem te apoiar nesse ponto.
Tá? Bom, a gente está indo para o final aqui, tá? Até nós passamos um pouco aí do tempo, mas eu acho que é importante, né, aproveitar esse espaço aqui para a gente conseguir passar por mais pontos aí da ferramenta também. A gente acaba tirando bastante dúvida aí do pessoal só na demonstração, né? Eu convido, né, todo mundo até a nos mandar aí um e-mail aqui no e-mail do comercial @dinami.com.br ou, né, diretamente aqui para nós, para eventualmente fazer uma demo personalizada, ou mesmo uma POC da ferramenta, né, onde vocês conseguem testar no ambiente, né, de vocês e aí ter, né, essa noção de como isso funcionaria no ambiente real aí de vocês. Tá? Roberto, obrigado novamente. Eu acho que foi aí Eu que mais um webinar agradeço. sensacional, tá? E bom, tá entregue. Eu acho que vamos para os próximos aí. Te agradeço novamente, tá bom? Legal. Beleza, pessoal. Muito obrigado pelo tempo, muito obrigado pela atenção e até logo. Tchau, tchau. Valeu, valeu. Um abraço. Tchau, tchau, Abraço. pessoal.